Maravilha, glória a Deus, aleluia. Que bom, né, queridos? Mais uma manhã estamos aqui todos juntos, reunidos, e mais uma live da Palavra de Deus, palavra que o Senhor tem me dado nessa madrugada na hora da oração. E eu estava agora aqui estudando, lendo o livro sagrado e entendendo que Deus queria falar comigo a respeito da visão e daquilo que Ele me deu essa madrugada. E eu quero então deixar para você, que você possa compartilhar, que você possa convidar mais pessoas para também receberem dessa palavra. E eu tenho certeza que você será impactado, assim como eu estou sendo nessa manhã, com muita alegria da parte de Deus, com muita alegria no meu coração, viu? Nós estamos vivendo dias diferentes, dias ímpares, dias que nós não estamos acostumados, que tudo é novo. Porém, alguns problemas que nos acontecem, que tem a gente presenciado e visto agora, não são problemas novos. E essas coisas a gente vai tendo curiosidade, nós vamos perguntando para Deus e Ele vai nos respondendo na oração da madrugada e nós vamos entendendo as coisas aí, tá bom? Meu amigo Jorge Matos está por aqui, glória a Deus, bem-vindo, querido. Bem-vindo, tá bom? Mas eu vou para a palavra, para a live não ficar muito extensa, para essa live não ficar muito comprida, porque o tema é bastante sério, é uma mensagem bastante longa, ela vai ficar gravada aí no Face, né? E eu também vou gravar o áudio em separado aqui, para mandar para os grupos e para os amigos, para os irmãos em Cristo que eu tenho me acompanhando aqui no trabalho ministerial do dia a dia. Tá bom, meus amados? Que Deus vos abençoe e que essa palavra fale com você aquilo que ela tem também falado ao meu coração. Tá bom? Deixa eu dar glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nesta manhã, nessa madrugada, quando eu estava com os meus joelhos dobrados, falando com Deus, e nós temos feito bastante isso, dobrar os nossos joelhos pela madrugada, temos buscado ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que não tem feito isso precisa rever a sua fé, precisa rever a sua posição, porque o momento que estamos vivendo, o lugar de cristão é sobre os joelhos, orando, buscando o Senhor em todo o tempo, tá bom? Mas orando ali essa madrugada, Deus coloca diante da minha visão, a visão espiritual, a cena de dois homens chegando no templo. E óbvio que isso nos remete a um texto muito conhecido da Porta Formosa no templo, onde fala uma passagem acerca de Pedro e João. Então eu quero, irmãos, compartilhar dessa passagem com os irmãos e também tentar colocar para os irmãos aqui, eu espero que eu consiga, aquilo que Deus tem falado ao meu coração nessa manhã e nessa madrugada. E eu quero, antes de mais nada, ler o texto sagrado para que todos nós possamos acompanhar e entender. Amém? O texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e o versículo 1 ao 8. A cura de um coxo, né? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós.
e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e seus artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu baixar um pouquinho esse meu volume aqui. Amém. Amém. Queridos, eu coloquei aqui a cura sem ouro, sem prata, logo depois vocês vão entender isso. Essa passagem, ela revela a cura sem ouro e sem prata, somente pelo precioso sangue de Cristo. Nós estaremos analisando nesse estudo como era a vida daquele homem antes e até o momento de sua cura. Nós vamos aqui recolher um aprendizado para nossos dias atuais. Afinal, todos os dias, ele se deparava com a mesma situação de se encontrar na porta do templo para pedir esmola aos que passavam. Porém, a miséria daquele homem se torna em alegria um dia. Queridos, o que mais acho interessante nessa passagem é a quantidade de detalhes sobre aquela situação. Certamente Lucas, que foi o escritor de Atos dos Apóstolos, sabia como era a situação daquele homem e escreve com precisão e clareza, creio eu, deixando todos os detalhes necessários para aprendermos. Amém, queridos? Veremos como ocorre a cura divina, não vinda do homem. O ser humano, ele pode conquistar riquezas, ele pode conquistar regalias, porém somente Deus tem o poder sobrenatural de transformar vidas. Eu quero repetir isso. O ser humano, ele pode conquistar riquezas, ele pode conquistar várias regalias, porém somente Deus tem o poder sobrenatural de transformar vidas. Amados, foi pelo precioso sangue de Cristo que aquele coxo firmou seus tornozelos. Não era por causa dos apóstolos que estavam subindo ao templo, mas sim pelo que estava dentro deles. Ou seja, o Espírito Santo da verdade. Todos os dias, se deparar com a mesma situação, era comum na vida daquele homem. Até aparecer, queridos, pessoas usadas por Deus para alterar aquela condição. O texto que será analisado, que eu já li, mas eu leio outra vez, não tem problema não, queridos. Está ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo do 1 ao 8, onde diz que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. Era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita,
o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele se pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Queridos, no contexto histórico, Lucas, depois de historiar o primeiro sermão da Igreja de Cristo, no primeiro dia da sua organização e resultado do primeiro apelo aos pecadores, ele passa a narrar a história de um dos primeiros milagres da igreja. Muitas maravilhas e sinais se faziam, e nós podemos acompanhar, isso está ali escrito em Atos 2:43. A cura do coxo na porta do templo está acentuada porque foi feita no templo e porque salienta o glorioso fruto do ministério de curas. Aleluia. O que o mundo carece hoje é ver o nosso... irmãos, preste atenção nisso aqui. O mundo carece hoje é ver o mesmo Cristo do primeiro século ainda fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. O esfarrapado, o coxo, ele não podia entrar no templo para adoração. Por quê? Porque a lei o impedia. Hoje acontece o inverso. Existem muitos coxos espirituais na igreja, porque não creem no poder do nome de Jesus. A incredulidade os impede de verem milagres acontecendo, porque Jesus, queridos, é o mesmo que operou ontem. E ele é hoje, eternamente. Diz a carta dos Hebreus, capítulo 13. Amados, esse texto ele nos mostra também a infelicidade nossa hoje em dia, referente a curas e milagres, pois nós vemos na igreja primitiva um modelo a ser seguido nos dias atuais que está longe da nossa realidade. Misericórdia. Ao analisar a situação dos judeus naquela época, percebemos que não importa quantas vezes subiam ao templo para orar, queridos, porque ninguém foi capaz, por intermédio de Deus, de oferecer uma ajuda espiritual para aquele homem. E o mesmo acontece nos dias atuais. Vivemos tempos em que as igrejas, queridos, estão cheias de si, querendo engordar os seus membros, mas se esquecendo daqueles que estão lá fora, carentes de uma ajuda espiritual. Hoje a lei não impede ninguém de se achegar a Deus, porque Jesus se fez o caminho. João 14:6. Porém existem diversas pessoas que se desviam dele, porque são coxos, e o que é pior, são coxos dentro do templo. Nós temos o privilégio de apresentar esse mesmo caminho para todos. Irmãos, permita-lhe contar algo. Eu sei que isso também acontece contigo. Eu já tive inúmeras oportunidades de evangelizar pessoas que estavam com as mais variadas formas de necessidades, queridos. E conversando com essas pessoas, a quantidade maior de testemunhos que escutava era mais ou menos o seguinte: eu fui crente e me desviei.
Já fui para a igreja, hoje sou desviado. Que triste essa realidade. Mas a maioria dos moradores de ruas, queridos, já sentaram-se na mesa do rei e se perderam. E nós nem precisamos ir para a Bíblia para ter essa certeza. É só olhar as redes sociais. Não há um dia que não se veja câmeras flagrando mendigos louvando e adorando, cantando hinos e louvores a Deus. Mendigos orando, falando com Deus. Onde eles aprenderam isso? Eles já tiveram em nosso meio. Queridos, um jovem pregador do Evangelho, em uma de suas mensagens, disse que foi levantado um estudo que, se trouxessem todos os que se desviaram para a igreja, o número de crentes seria 3 vezes maior. Você sabe o que isso significa? Mais pessoas passou pela igreja e desviou do que aqueles que ficaram cometendo erros, se afastaram da verdade. Nós não devemos ser igual àqueles judeus que se perdiam em só subir e descer do templo na hora da oração, mas ter uma vida cheia do Espírito Santo, igual a Pedro e João, que foram capazes de ver a vontade de Deus para aquele coxo. Pedro e João, queridos, subiam ao templo na hora da oração, a hora nona, às 3 da tarde. Esses 2 apóstolos, eles eram íntimos amigos um do outro. Eles eram amigos durante a vida de Cristo. Estavam juntos na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, no Getsêmani, na preparação da Páscoa e na prisão de Jesus. E essa intimidade continua depois da paixão e ressurreição de Cristo. Contudo, meus amados, esses 2 eram de naturezas contrárias. O grande característico de João era o seu amor. O de Pedro era a sua visão prática. A grande vantagem em procurarmos a companhia dos irmãos de natureza contrária à nossa, querido, é para que possamos colher aprendizados juntos. Queridos, os discípulos, cheios do Espírito, sentiam-se impelidos a aproveitarem-se de todos os ensejos, aleluia, para adorar a Deus juntos, ou nas suas próprias casas ou no templo. Entre os judeus fazia-se oração 3 vezes por dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e a hora nona, que significa às 3 da tarde. Analisando, nós percebemos que João e Pedro estavam cheios da vontade de adorar a Deus, não perdendo nenhuma oportunidade. Porque Deus ele não procura somente adoração, queridos, mas sim verdadeiros adoradores. Assim devemos ser nós também, com a chama do Espírito ardendo em nosso peito, meu irmão, para não ficarmos por fora de nenhum culto ao Senhor e jamais perder a oportunidade de conhecer mais da sua palavra.
Os judeus, eles podiam subir ao templo 3 vezes ao dia, mas muitos deles estavam com o coração distante do Pai. Nós temos que tomar cuidado para não nos acostumar também só com o templo e se esquecendo de ter uma tocha dentro de nós pelo Mestre. Aleluia. Existem pessoas, meus amados, que acreditam ter conquistado tudo da parte de Deus, ou que podem conquistar o restante longe da igreja. Imagina comigo, Pedro e João tinham acabado de receber o poder do alto no Pentecostes e mesmo assim correram para o templo. Quantos de nós já fomos indagados sobre o porquê da igreja? É simples. Ela é o lugar, eu estou falando da igreja, o templo. Ele é o lugar onde nós nos reunimos com um só propósito, para adorarmos a Deus. Jamais podemos nos conformar em receber algo da parte de Deus. Isto é, nós não podemos achar que aquilo ao qual o Pai já nos deu é tudo. Ele tem sempre mais a nos proporcionar em sua presença. Mais. Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, continue almejando os dons. Se já recebeu os dons, continue almejando utilizar eles e assim por diante. Aleluia. Nossa vida cristã tem que ser ativa a todo momento, buscando entregar, queridos, o nosso melhor a Deus. O povo naquele tempo se preocupara em entrar para orar, mas poucos se preocuparam com o triste estado daquele coxo. O coxo, eu quero lembrar, ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Aquele homem passara 40 anos sem caminhar. Era paupérrimo, era impotente, retratando o quadro da miséria humana, mas felizmente ousado em confessar abertamente sua necessidade. É somente quando nós reconhecemos a nossa miséria que Deus pode nos socorrer. Aleluia, eu repito, é forte isso. É somente quando nós reconhecemos a nossa miséria que Deus pode nos socorrer. Todos os dias, eles punham a porta do templo chamada Formosa. Queridos, o templo, havia 3 pátios no templo. O primeiro, os gentios tinham acesso. O segundo foi concedido entrada para as mulheres. Mas o terceiro somente aos homens judaicos. Era esse terceiro pátio que a porta chamada Formosa dava entrada. A formosa porta, queridos, olha só que coisa. Ela media 25 metros de altura, 20 metros de largura, e era necessário o serviço de 20 homens para abrir e fechá-la. Mas não era conhecido apenas por seu tamanho, queridos. Ela era de metal, ela era coberta de ouro e prata, e na luz do sol ofuscava a vista. O contraste era grande. O mendigo deitado ao lado da magnífica porta que dava entrada à habitação de Deus. Sendo coxo, porém ele não podia entrar, e se entrasse não alcançaria coisa alguma, porque no templo já faltava a glória de Deus. Uau!
Misericórdia, coisa forte isso. Eu repito, ele sendo coxo, ele não podia entrar. E se entrasse, não alcançaria coisa alguma, porque ali naquele templo já faltava a glória de Deus. Quantos coxos estão hoje à nossa porta sem achar alívio? Queridos, a vida daquele homem não era nada de formosa. Todos os dias se deparava com a mesma situação. Imagina seu coração como pensava. Via homens passando por ele e nenhum o ajudava espiritualmente. Certamente que ele não via bondade em muitos. Pensando nisso, alô? Qual o testemunho que estamos dando para os de fora? Nós que somos cristãos, será que as pessoas olham para nós e conseguem achar bondade, queridos? O testemunho ele é tão importante que é possível evangelizar somente com ele. A Bíblia nos dá autonomia para pensar. Então, juntos, vamos conjecturar como era o dia a dia daquele coxo, querido. Mais uma manhã comum. Ele acorda. Ele acorda para chegar antes dos primeiros judeus que iam subir ao templo. Sem força nos seus pés por ser coxo, ele pede ajuda para alguém o colocar sentado. Depois de aproveitar seus poucos momentos, ele clama para alguém o colocar na porta do templo. Assim que chega, começa a pedir esmola. Um passa por ele ou menosprezando. O outro nem o olha. Assim por diante se passa a vida dele. Que miserável pensar nesta condição. Mas quem será que estava em real estado de miséria, querido? Seria só o coxo? Ou todos aqueles que subiam o templo, porém não se preocupavam com o próximo? Irmãos, triste dizer, nós estamos tão preocupados, às vezes, em ter uma igreja bonita, uma igreja rica, uma igreja com entrada de dízimos, de ofertas, que nós não percebemos que se continuarmos, nós estaremos num estado de miséria espiritual, com o bolso gordo, com os nossos templos formosos, mas o coração sem amor pelo próximo. Oh. Queridos, mas graças a Deus, aquele homem fez o pedido de esmola e a resposta veio a ele com cura. Quando o homem coxo viu que Pedro e João entravam no templo, ele lhes pediu uma esmola, o verso 3. O tempo imperfeito sugere que ele pode ter estado pedindo repetidamente, queridos. Embora também possa significar, começou a pedir. Pedir esmolas era ainda e é muito comum naquelas terras. Mas o verso 4 nos diz:
O verso 4 nos diz: e fitando os olhos, que é uma única palavra em grego, e o mesmo verbo que é traduzido como estar com os olhos fitos no céu em Atos 1:10, indica um olhar fixo. Quando Pedro fixou seus olhos no homem coxo e disse: olha para nós, o homem naturalmente esperou uma generosa soma em dinheiro. Mas Pedro lhe disse: não tenho prata e nem ouro. Uau! São poucas as vezes, queridos, que os amigos de Cristo possuem abundância de bens terrestres. Os apóstolos tinham apenas o suficiente para viver. É verdade que os membros da igreja em Jerusalém depositaram grandes somas de dinheiro aos pés de Pedro e João, mas tudo foi usado fielmente para os fins designados pelos ofertantes. Quando Pedro informou o coxo que não tinha dinheiro, naturalmente esse perdeu toda a esperança de receber alívio das mãos dos apóstolos. Mas a igreja de Cristo cresce, não por força humana, nem por riqueza terrestre, nem por sabedoria dos homens, mas pelo Espírito Santo. E Pedro disse a ele: mas o que tenho, isso te dou. Pedro ele não possuía nem prata nem ouro, mas cheio do Espírito Santo, transbordava de bênção que não se compram com dinheiro. O que tenho eu para aliviar os sofrimentos do corpo, como da alma do próximo, queridos? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. O verso 6 diz: o nome de Jesus Cristo é o nome que salva, porque representa a pessoa que pode salvar, queridos. O que aconteceu na cura do coxo é narrado minuciosamente. Pedro tomou o coxo pela mão e o poder do Espírito Santo passou para o corpo impotente. Os músculos atrofiados dos pés, dos tornozelos, tornam-se normais. Uau! E o homem saltando pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Queridos, quando a alma do pobre aleijado e impotente, alcança contato com aquele que é a ressurreição e a vida, a grande transformação nela. Os infelizes mendigos tornam-se fervorosos adoradores. Foi assim que aconteceu. Aconteceu com Bartimeu, o cego de Jericó, o paralítico no tanque de Betesda, a cura da mulher encurvada e muitos outros. O que aquele homem recebeu foi bem mais do que ouro e prata. Isso são coisas corruptíveis. Ele foi cheio do Espírito, sendo curado. A maior graça na vida dele é que por diversos anos não podia ir ao templo louvar a Deus. De agora em diante, tinha livre acesso por intermédio de Cristo Jesus. Queridos, conclusão: que nós, eu e você, que nós não venhamos ser igual ou iguais àqueles judeus que subiam e desciam do templo, mas não viam a necessidade do próximo. Como Pedro e João, nós devemos ser cheios do Espírito para poder ajudar os nossos companheiros de jornada rumo à celestial Jerusalém. Aleluia. Aleluia.
Talvez assim como o coxo, você criou uma concepção que não pode ir ao templo adorar. Mas Deus, por este estudo desta manhã, nos ensinou que Ele cura. Ele cura suas feridas. Suas feridas podem ser curadas. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Não perca tempo. Corra o templo. E assim como aquele homem, entre louvando e adorando ao Senhor. Pode ter certeza que o maior interessado em sua cura é o próprio Jesus. Não deixe, aleluia, de abençoar alguém com essas palavras que você aprendeu. Sempre, quando vê pessoas passando por uma situação similar com daquele coxo, seja um profeta de Deus na vida dele, mostrando através da Bíblia Sagrada que Jesus ainda faz milagres em nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Que você possa ter essa palavra no seu coração. Entenda isso, em nome de Jesus. Eu quero louvar eu quero louvar o Senhor pela vida dos muitos que estão aqui comigo. E eu não vou conseguir ler todos, então não vou ler para não esquecer ninguém. Tá bom, irmãos? Tá bom? Receba dessa palavra, queridos. Eu tenho falado para os irmãos que essa pandemia, essa situação que está acontecendo, não é para a morte, é para o Senhor nos curar, para o Senhor nos tratar. Eu tenho sido tratado, eu tenho sido curado pelo Senhor. E Ele tem me levado a essa certeza todos os dias. Nós precisamos mudar. A nossa visão precisa ser mudada. A nossa convicção precisa ser alterada. Porque nós não somos o centro. O centro é Cristo. O centro é Cristo. E glórias a Ele eu dou. Porque Ele tem falado. Ele tem gritado. E muito feliz estou. Porque aprendi a ouvir o meu Deus. Nas madrugadas de oração. Que isso já fazem 2 meses. Que eu oro ao Senhor todas as madrugadas. E já há algum tempo, subimos ao monte da oração todos os sábados à noite, às 10 horas. E lá permanecemos até 2, 3, 4 da manhã, falando com Deus. E Ele tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Mas o principal, Ele tem mudado a nossa história. Ele tem restaurado ministérios ali. Glorificado seja Deus. Eu quero orar. Quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Nesta manhã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Deus, nesta manhã, recebendo desta palavra, Pai, nesse estudo, onde o Senhor vem chamar mais uma vez a nossa atenção. Obrigado, Pai, por nos exortar nesse dia. Obrigado, Pai, por enviar a nós a Tua provisão. Provisão necessária, Senhor. Em dias tão difíceis, como diz a Tua palavra, em dias maus. Mas, Senhor, eu Te glorifico, porque sei que não está acontecendo só comigo.
O Senhor tem impactado e transformado muitas vidas, Pai. No mundo inteiro. Sim, Pai. Porque esta situação o Senhor não permitiu somente aqui em nosso país, na nossa nação. Mas o mundo inteiro enfrenta o mesmo problema. Pragas, miséria, fome. Ah, Senhor, como Tu és generoso, como Tu és bondoso e como Tu nos amas. Através dessas coisas que o Senhor tem, oh Jesus, essas coisas que o Senhor tem permitido, papai, nós estamos aprendendo. Tua palavra diz que nós aprendemos por amor e aprendemos pela dor. Estamos passando momentos terríveis de dor. Milhares têm tombado. Mas a lição é gigantesca, Senhor. Muito obrigado, papai. Muito obrigado. Que o meu irmão, a minha irmã que ouve essa mensagem, essa palavra, que tenha a sua vida impactada, a sua vida transformada, Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Abençoa os críticos, Pai. Porque há muitos que acompanham e apenas para criticar, Senhor. Abençoa eles também. Abençoa. Abençoa todos os meus amigos, meus irmãos em Cristo, os que estão aqui perto, os que estão lá longe. No nome de Jesus. E que nós possamos passar por tudo isso, Senhor, entendendo o propósito e aprendendo a lição, no nome de Jesus. Que todos digam graças a Deus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém? Poxa, eu muito me alegro, como disse antes, com os inúmeros contatos que tenho aqui, tá bom? Mas eu vou me reservar o direito de não citar nomes, porque são muitos, e eu não quero cometer o crime e o pecado de esquecer de algum, tá bom, irmãos? Que bom, que alegria, fico muito feliz em vê-los todos aqui. Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade, tá bom? Forte abraço.